Pronto, beleza. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade aí do pessoal da QA School, o Thiago, o Papini, o Ângelo, né, pela oportunidade de estar palestrando para vocês aí. Eu assisti algumas palestras do evento, né, não deu para acompanhar todas, mas eu não lembro de ter visto nenhuma falando sobre Selenium. Então, eu imagino que essa seja a primeira palestra falando sobre o Selenium aí. Vamos conversar um pouco sobre automação de teste, uso web, e como é que a gente pode usar o Selenium TestNG para poder estar realizando isso. Como já falei, eu sou Rafael Amaral, eu tenho 6 anos de experiência na área de TI, tenho mais ou menos 4 anos trabalhando com teste, e no último ano, 1 ano e meio, aí eu tenho focado mais na parte de automação. Né? Aí estão meus contatos no LinkedIn e no GitHub, para quem quiser. Eu fiz uma migração do GitHub, então agora está sem nada lá, mas eu geralmente coloco os códigos que eu brinco com test link, a parte de automação, essas coisas assim, eu coloco lá. A agenda dessa palestra, né? Vamos falar um pouco sobre a pirâmide de automação de testes, para poder situar onde é que o Selenium entra, né, nessa parte de automação de testes. Falar um pouco sobre o teste NG e um pouco sobre o Selenium também. Bom, a pirâmide de testes, algumas pessoas já falaram durante o evento, mas eu acho que era legal reforçar. Ela foi criada é um conceito, né, na verdade, que foi apresentado pela primeira vez lá pelo Mike Cohn, com essa pirâmide da esquerda, lá no livro Succeed with Agile, né, que ele falava da pirâmide de teste como um conceito para automação de testes web que a gente poderia utilizar para poder dividir os nossos testes. Posterior a essa pirâmide que o Mike elaborou, vieram algumas outras. Uma delas foi a do Martin Fowler. Ela segue a linha da pirâmide do Mike, só que ele adiciona algumas coisas. Que seria a questão de quanto mais baixo o nível da pirâmide, mais rápido serão seus testes. De acordo com o que você vai subindo no nível, saindo do nível unitário, indo para o de serviço e para a interface gráfica, mais lentos. Com isso também, além dos testes ficarem mais lentos, o custo vai aumentando. Então, o teste unitário, ele seria o teste mais rápido e mais barato. O teste de serviço, que é a camada que está ali no meio, seria um teste mais lento do que o teste unitário, só que mais rápido que o teste de interface gráfica. O custo seguiria essa mesma lógica, né? Ele seria mais caro que o teste de unidade, só que mais barato que o teste de interface gráfica. E o teste de interface gráfica é o teste mais lento e o mais caro, inclusive, quando se encontra erros, né? Então, essa lógica tanto serve para a criação dos testes, criação e manutenção, como para o custo para corrigir um defeito em cada um desses níveis dessa pirâmide. A ideia inicial do Mike, ele fala lá no livro, que é que você tenha uma maior quantidade de testes na base da pirâmide, no nível unitário, uma menor quantidade de testes no nível de serviço e uma quantidade menor ainda em interface gráfica. Com isso, você consegue ter um feedback rápido de como é que está a sua aplicação, e rápido e barato, né, de como é que está a sua aplicação. A pirâmide, ela é um conceito. Né? Então, ela não deve ser seguida à risca para todos os projetos. Inclusive, essa semana, na semana passada, não lembro muito bem, eu li um post do Elias falando sobre figuras geométricas de teste, né? Que ele considerava isso como uma extensão da pirâmide de teste. Assim, a gente não vai aplicar a pirâmide em todos os projetos. A depender da característica do seu projeto, você pode ter uma pirâmide ou você pode ter alguma outra figura geométrica aplicada a isso. Junto com a pirâmide também surgiram anti-patterns, que eu não vou abordar nessa palestra, mas seriam são padrões que você não deve seguir na automação de testes. Por exemplo, tem o sorvete da automação de testes, que seria o contrário da pirâmide, que é o que a gente geralmente vê nos projetos, que é uma quantidade muito grande de testes focados na interface gráfica, menos testes focados na parte de serviço e quase teste nenhum no nível unitário. Diante disso, eu queria situar as ferramentas que a gente utiliza em cada nível da pirâmide e como é que a gente pode realizar os testes nela. Os testes são os mais baratos, os mais rápidos de executar, como eu já falei, mais rápidos de criar e de manter também, mais fáceis de manter, e são mais precisos. Por que eles são mais precisos? Porque geralmente quando um teste falha nesse nível da camada,
ele já te mostra onde é que está o erro, ele já vai te dar diretamente o ponto onde está com o problema, onde é que está com o erro. Então é muito mais fácil você identificar os erros que sua aplicação pode ter nesse nível da pirâmide. Algumas dessas ferramentas aí, como o NUnit, o JUnit, o teste NG, elas podem ser utilizadas para automatizar os testes nesse nível. Quanto aos testes de serviço, são geralmente testes de integração e de API que a gente utiliza, né? Então a gente pode realizar testes de integração, API, validar regras de negócio e questões que fogem do escopo do teste de unidade, só que elas também não estão no escopo do nível não precisam de interface gráfica para poder você testar, então você consegue testar nesse nível de serviço. E aí eu trouxe algumas ferramentas que a gente também pode utilizar para estar realizando testes nesses níveis. O teste NG, ele pode ser utilizado tanto para realizar testes unitários como integração. Tem um Postman que eu estou utilizando ultimamente. Ele não é uma ferramenta de automação, mas é uma ferramenta para poder você criar requisições HTML. No terceiro nível da pirâmide, a gente tem os testes de interface. Eles são mais caros, são muito mais lentos e são mais frágeis também. Por que eles são mais frágeis? Qualquer alteração que você possa ter na sua interface gráfica, um campo mudou de lugar, um campo mudou o label, qualquer tipo de alteração que você tenha na sua interface gráfica pode vir a impactar nos seus testes. E isso vai fazer com que os testes falhem. Esses são os mais frágeis da pirâmide, são os que são menos recomendados a serem criados justamente por essa questão da fragilidade e por demorarem mais tempo de executar. Por outro lado, eles são os testes que são mais abrangentes. Então, quando você realiza o teste de interface gráfica, você geralmente passa por várias camadas, por vários métodos das camadas inferiores, tanto da de serviço como da de teste unitário. Vamos falar um pouco do teste NG. O teste NG ele é uma ferramenta que foi baseada no JUnit e no NUnit, né, que foram as pioneiras nessa área. Ele é uma ferramenta que é uma extensão do JUnit, ou seja, ela adiciona novos recursos, traz alguns recursos do JUnit e adiciona alguns recursos, flexibilizando mais ainda a utilização do framework. Como eu já falei, ele pode ser utilizado tanto para teste unitário como para teste de integração. Essa diferença em relação ao JUnit, eu não lembro se o JUnit pode ser utilizado para teste de integração também, mas o teste NG ele trabalha bem entre as duas camadas ali. Bom, quanto ao Selenium. O Selenium ele é uma ferramenta, um framework, né, para automação de teste, que ele é composto por 3 partes, vamos falar assim, que é o Selenium IDE, o Selenium WebDriver e o Selenium Grid. Cada uma dessas 3 partes ela tem um objetivo específico. O Selenium IDE ele é o plugin para Firefox. O objetivo dele é você fazer teste de gravação e execução, que é o Record and Playback. Então, você vai gravar o script ali na sua interface e vai executar o script a partir dessa gravação. Ele é um teste mais, digamos que inflexível, por depender da questão da interface gráfica, e ele pode ser exportado para várias linguagens de programação que o Selenium suporta lá. Com essa exportação, você consegue executar ele em outros navegadores. O plugin em si é só para o Firefox, mas via via código você consegue executar em outros navegadores. O WebDriver, que é o mais utilizado aí, né? Eu acredito que seja o mais famoso da família Selenium. É fácil de utilizar e entender. Ela não está diretamente ligada a um framework de teste específico, ou seja, você não tem que utilizar ela associada ao teste NG ou ao JUnit, ou você pode utilizar ela com qualquer uma dessas ferramentas, as frameworks, né? Ela não tem um framework específico para isso. Possui disponibilidade para diversas linguagens de programação. Então, pelo menos as principais, né, as que a gente utiliza no dia a dia, ela está disponível. O Selenium Grid, a função dele principal, né, eu acho que aí, na verdade, o objetivo dele é permitir que você paralelize seus testes
criados nas outras duas versões do Selenium. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai conseguir disparar o seu teste para outras máquinas que não são a sua. Ou seja, você não vai rodar seu teste só localmente, só na sua máquina. Você consegue distribuir o teste para executar em outras máquinas e assim, se você tiver uma switch muito grande, você consegue paralelizar os testes e ter uma execução mais rápida. Geralmente é utilizado em conjunto com as outras duas ferramentas, o WebDriver e o IDE. Recentemente, hoje, a versão do Selenium que eu vou utilizar aqui na demonstração é a 2.53. No começo do mês passado, se eu não me engano, saiu a versão 3.0 do Selenium. Ele teve algumas modificações. Por não utilizar ela nessa demonstração ainda, porque eu estou estudando a ferramenta, então tem algumas coisas ainda que eu estou me habituando e eu preferi utilizar a versão mais antiga. Tiveram algumas modificações da versão 2.53 para 3.0. Uma delas é que agora a versão mínima para você utilizar o Selenium em Java você precisa do Java 8, né, Java 8+, executar com o Java 7. A forma de você executar o driver do Firefox, né, do navegador Firefox, mudou. Antes, o Firefox ele já vinha acoplado dentro do Selenium e você não precisava realizar nenhuma configuração, como a gente precisa fazer no Chrome e no IE. O Firefox e ele já executava. Agora, separaram isso. A Mozilla vai ficar responsável pela criação do drive do Firefox. As configurações agora, como você fazia para o Chrome e para o IE. Uma outra modificação foi que mudou a forma de acesso à API do Selenium 1. Antes, dentro do Selenium 2, você poderia utilizar o Selenium RC, né, que é o Selenium 1. E agora mudou a forma de utilização dessa API, se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça. Mas mudou o pacote que você chama para utilizar o Selenium 1.0. O Selenium puro, né, o WebDriver puro, você consegue utilizar. Só que é recomendado que você utilize algum outro framework em conjunto com ele para poder flexibilizar algumas funções que o Selenium traz. O Selenium ele permite que você faça a interação com o browser. Configurações e flexibilidade que você precisa dar ao código, você precisa utilizar uma outra ferramenta de terceiro. Eu fiz dois exemplos aqui. Fiz um utilizando apenas o Selenium com o teste NG. Esse exemplo aqui é para a gente entrar em um site de uma calculadora online. Eu vou selecionar a calculadora de percentual, vou informar os valores que eu quero calcular, vou mandar calcular, a calculadora realizar o cálculo, e vou verificar se o resultado que ela retornou vai ser, de fato, o resultado que era esperado. Esse código aqui é só o código do Selenium. Ele só tem o Selenium. Eu realizo aqui é abrir o Firefox. Né? Então, como eu falei, esse tipo de chamada aqui mudou no Selenium 3.0. Ele não vai ser mais assim. Aqui eu chamo direto o drive do Firefox. Então, eu chamo o WebDriver e faço um new Firefox Driver. Eu coloco um wait aqui, que eu não vou falar agora, que é um implicit wait, que é basicamente para eu aguardo 10 segundos antes se eu não conseguir realizar a interação, eu aguardo por 10 segundos. Se eu não conseguir realizar essa interação dentro de 10 segundos, eu gero um exception e finalizo o teste. Dou um timeout exception. Pego até o site que eu quero realizar a ação. Aí peço para maximizar a tela do browser, porque vocês vão ver que quando eu executar, a tela vai vir numa escala menor, né? Então eu peço para ele maximizar. Eu busco pelo elemento, que é um link math, que é o link da calculadora. Depois eu busco pelo percentage calculator, que é um outro link da calculadora também. Eu busco e clico nesse link. Depois disso, eu mando um comando para poder limpar se o campo tiver alguma informação. Então, quando chegar lá o cara tiver alguma informação no campo, eu vou limpar e depois eu vou escrever a informação que eu quero. Faço isso para o segundo campo também. Envio o comando para poder selecionar o botão de calcular. Salvo o resultado que eu encontrei num string e depois eu printo o resultado dessa string. O Selenium, ele utiliza locators para poder encontrar os campos na tela.
Então, eu tenho várias opções. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá dando para ler, Fernando? O tamanho da letra, tá bom? Cara, se você puder aumentar um pouquinho, acho que vai ficar melhor pra galera. Vou lembrar como é que dá zoom aqui. Tenta Ctrl rolagem. Não. Deixa eu fechar aqui as outras. Mas você vai deixar disponibilizado no seu GitHub, não vai? Sim, eu vou subir isso aqui lá depois. Ah, beleza. Então taca pau aí. Eu consigo ver aqui que o Selenium ele me disponibiliza uma série de locators para poder estar interagindo com a tela. Meu computador está um pouco lento. Abriu. Pronto, então eu posso aqui procurar pelo nome da classe, pelo CSS Selector, por ID, por link text, name. Ele me disponibiliza essa série de locators para poder estar interagindo com os campos da tela. Deixa eu abrir aqui o IDE, só para eu mostrar como foi que eu fiz para identificar esses locators. Esse aqui é o site, tá? E aqui o Selenium IDE. Então, vocês vão ver que cada interação que eu fizer aqui com o link que eu clicar, eu vou clicar aqui no math e depois no percent, ele vai abrir a calculadora de porcentagem. O IDE ele vai salvar os comandos que eu fiz aqui no script dele. Então, eu abri o site, cliquei no link math e depois cliquei no link da porcentagem. Se eu clicar aqui em um comando e eu abrir o campo alvo, eu consigo ver que eu tenho várias informações aqui que eu posso utilizar para interagir com o campo da tela. O ideal, nesse caso do XPath, seria utilizar o campo ID em primeiro lugar, né? Se não tivesse disponível o campo nome ou o campo link. Né? Como nesse caso aqui eu só tenho disponível o link e XPath, eu preferi utilizar o link. O XPath ele não é muito recomendado para utilizar, porque qualquer alteração que eu tenha na posição do campo na tela, ele vai mudar na árvore do HTML. Que o Selenium não encontre o campo na hora de executar o teste, ele vai gerar um erro. Então, foi por isso que eu utilizei o link nesse caso aqui. O código. Então, para os menus, eu utilizei o link. Para os campos, para esses dois campos da tela aqui, que eu preencho, eu utilizei o ID, que ele está disponível. Pronto, ele diz aqui qual é o ID do campo, foi o que eu utilizei lá. Para o botão, eu só tinha disponível o XPath, então foi o que eu utilizei para o botão calculate, na verdade. E para o resultado, eu também só tinha disponível o XPath, então foi o que eu acabei utilizando para poder buscar esse campo na tela. Para buscar o campo, eu uso esse comando aqui, o find_element, que é da classe lá do WebDriver. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o teste só com o Selenium. Eu vou executar ele. Executar aqui como uma aplicação Java. Pronto, ele vai abrir o site, maximizar a tela. Abrir a calculadora math, a de percent é bastante rápido, então não sei se dá para perceber. Colocou o valor, calculou o resultado. Aqui ele gerou um system out, dizendo que o resultado foi 0,2. Né? O que era o resultado esperado pelo meu cálculo, né? Que eu fiz a porcentagem de 10. Né? Então, dá para verificar aqui que meu teste passou com sucesso. Eu esqueci do último comando aqui, que é o drive close, que ele vai fechar a janela do navegador depois que o teste finalizar. Beleza. Aqui eu só usei o Selenium, né, em Java, e dá para ver que se eu precisar, por exemplo, eu teria que copiar os comandos e jogar o cara aqui embaixo. Eu tenho pouca flexibilidade para poder executar mais de um teste. Ou criaria outra classe e aí executaria cada classe manualmente. Eu teria um trabalhinho para poder conseguir fazer isso utilizando apenas o Selenium. É aí que entra os frameworks, como o TestNG ou como o JUnit. E o mesmo teste com o JUnit, eu vou mostrar aqui para vocês agora. O JUnit, desculpa, com o TestNG. O TestNG, ele utiliza tags, né, que são esses campos que estão com arroba na frente, para poder controlar a execução do seu teste. Então,
eu tenho diversas tags que eu posso estar utilizando dentro do teste. Eu tenho uma estrutura que precisa ser seguida dentro do teste NG para poder... Não é que ela precisa ser seguida, mas eu tenho um padrão de uma estrutura que eu utilizo dentro do teste NG. Que é, eu tenho o setup, que é o primeiro passo lá, que ele configura o sistema ao estado necessário que eu preciso para executar o teste, que no meu caso é esse carinha aqui, eu vou explicar melhor depois. Eu tenho o exercise, que é a interação com o meu objeto de teste, ou seja, os passos que eu sigo para poder chegar ao resultado esperado que eu quero, que no caso é o teste propriamente dito. Por exemplo, eu tenho o verify, que é onde eu verifico se meu teste foi executado com sucesso ou com falha. Então eu vou fazer uma verificação em cima do que eu executei para saber se meu teste passou ou não passou. Eu tenho o tear down, que é um método que eu posso utilizar depois do meu teste para eu poder limpar o que eu fiz, se eu acessei banco de dados, excluir os registros, enfim, eu deixar o sistema na forma que ele estava inicialmente antes de eu realizar o teste. Então essa é a estrutura mais ou menos que a gente segue para poder estar criando os testes. Deixa eu detalhar melhor agora cada carinha desse. O Selenium, ele tem o teste NG, desculpe, ele tem uma série de anotações que ele utiliza para controlar o seu teste. Uma delas é o before test. Então, tudo que tiver marcado com before test vai ser executado antes do meu teste. Então, qualquer informação que eu tenha dentro desse método que está marcado com essa tag vai ser executado antes do meu teste. Eu tenho um after test, que vai indicar que tudo que está dentro daquele método vai ser executado depois que meus testes finalizarem. Então, é essa tag que eu utilizo para poder limpar o meu sistema. Além dessas duas, o teste NG tem algumas outras. Tem o before method, que ele executa o que tiver dentro do método, que está marcado com aquela tag, antes de qualquer método do sistema. Então, se eu tiver 3 métodos do sistema, eu vou executar o before method para cada método desse. Assim como o after method também. Executa depois de todos os métodos do sistema. Fora isso, eu tenho o before class e o after class, que executa antes e depois da classe. Tenho também o before switch e o after switch, que executa antes e depois da switch de teste. Então, são essas as principais anotações que a gente utiliza dentro do teste NG. Vamos lá para o... antes, deixa eu detalhar aqui. O que eu faço no setup? Eu crio o driver do Firefox, coloco aquele wait que eu informei lá para poder eu aguardar antes de gerar o timeout, a página que eu quero testar, né, o meu alvo do teste, maximizo a janela do browser, clico no link da calculadora matemática e clico no link da calculadora de porcentagem. Ou seja, eu vou deixar o meu sistema, né, pronto para os testes. Ou seja, lá naquela página de teste, dentro de cada teste, eu só vou ter que ir lá e imputar o valor que eu quero testar. Vamos lá para os testes. Cadê? Aqui. Pronto. O primeiro teste, o que eu faço? Faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Envio o valor que eu quero para o campo, né, através do sendKeys. Depois, eu limpo o segundo campo. Para o segundo campo também. Eu clico no botão para calcular através do XPath. Salvo o resultado na string. E aqui está uma das principais diferenças para o outro teste único, só com o Selenium. Não sei se vocês lembram, deixa eu abrir lá de novo. A verificação do resultado que eu faço aqui, eu faço um print na tela. Eu pego o resultado que eu salvei e faço um print na tela. O teste NG, ele tem uma classe chamada assert, na verdade. Ele permite que eu consiga fazer verificações, né? Então, eu consigo, através dessa classe, realizar testes. Nesse caso aqui, eu vou verificar se o resultado que eu salvei, eu verifico se o resultado que eu salvei é igual a 0,2, que é o meu resultado esperado. Se for, beleza, o teste passa. Se não for, o teste vai falhar e ele vai dar uma mensagem dizendo que o resultado do teste falhou. Eu criei mais 3 testes aqui, que são idênticos aos anteriores, apenas mudam os valores que eu mando. Eu mando 2 e 10, no segundo eu mando 20 e 100,
E no terceiro eu mando 20 e 1000. Executar os mesmos passos para cada um desses testes. Tem um terceiro teste aqui, que eu estava fazendo hoje à tarde, que foi para pular um teste intencional. Porque vocês vão ver aqui depois, nos resultados do teste NG, que eles mostram os testes que eu passei, os testes que falharam e os testes que foram pulados. Eu estava testando aqui para ver se eu conseguia gerar um teste que na hora da execução o teste NG pulasse. Após realizar todos os 3 testes, né, os 4 no caso, o teste NG vai executar o Alt e Enter Down, que vai ser, nesse caso aqui, apenas fechar o browser. O que eu teria aqui? Tá, foi o espaço aqui. Bom, eu vou executar o teste. Vocês podem observar aqui que, diferente do outro, eu não vou executar ele como uma aplicação Java. O Eclipse já reconhece e já me permite executar o teste como um teste do teste NG. Então, deixa eu abrir aqui o browser. Ops. Não está com foco. Pronto, ele vai fazer os mesmos passos. Então, ele vai abrir o browser, vai maximizar, vai acessar a calculadora de porcentagem e vai informar os valores. Primeiro teste, vai limpar o campo, informar o segundo valor, limpar o campo e informar o terceiro conjunto de dados para o terceiro teste. O computador está um pouquinho lento, ele deu uma travada. Mas foi, pronto. Executou o terceiro teste, os 3 testes, e vai gerar o resultado para mim. Uma outra diferença que tem aqui é que o teste NG ele gera um relatório com algumas informações a respeito dos testes. Essa aqui é uma informação, essa primeira informação é a respeito do XML que o teste NG utiliza para poder executar os testes. No caso desse teste aqui, como era um teste muito simples, era só uma demonstração, então ele pega um XML default aqui para controlar a execução dele. Nesse momento eu ainda não vou falar disso aqui. Ele me dá o status de cada teste aqui. Então, o primeiro teste passou, o segundo teste passou e o terceiro falhou. Esse terceiro aqui que falhou foi intencional. Eu coloquei um valor errado lá, esperado, justamente para que ele falhasse e eu demonstrasse a vocês o erro. Embaixo. Então, ele fala que ele me diz qual foi o tipo de erro, né, que foi um erro de assertion, e me dá a mensagem. O resultado, porque eu esperava 20, que foi o valor que eu disse que eu deveria esperar, só que o que ele encontrou foi 200. O valor, a execução do sistema em si está correta. Eu só botei um resultado esperado diferente aqui para poder gerar a exceção. Toda a pilha aqui de execução do erro, assim como para o teste que ele pulou. Ele diz aqui qual foi o tipo de erro e a mensagem que eu mandei ele informar, em caso de erro. Aqui no final, eu disse quantos testes foram executados, quantos falharam e quantos foram pulados. Tanto dentro da classe como na suíte. Além desse resultado, né, desse relatório que ele mostra aqui, o teste NG gera um outro relatório que é muito parecido com o do JUnit. Né? Aqui eu consigo ter um pouco mais de informação a respeito dos testes, como, por exemplo, o tempo que ele demorou para executar cada teste. Né? No caso do teste falhar ou ser pulado, ele mostra qual foi a exception que gerou. Aqui no caso do que falhou, ele mostra o mesmo stack trace que ele mostrou no teste anterior. E além disso, se eu conseguir abrir aqui, ele me gera um HTML com o resultado do teste. Deixa eu ver se ele vai abrir. Esse teste output aqui, cadê? Index.html. Ele abriu o HTML aqui. Deixa eu abrir pelo Explorer. Cadê o Workspace? Não.
Isso. Pronto, eu gerei esse HTML aqui com o resultado do teste que foi realizado. Então, é basicamente as mesmas informações que eu tenho lá no IDE. Mostra o stack trace, qual foi o teste que foi executado. Aqui ele mostra a linha, está em algum lugar aqui, qual foi a linha que gerou essa ação. Basicamente, esses são os relatórios que o teste NG gera. Tá? Eu ainda estou com tempo, Fernanda? Ainda tem tempo? Ou como é que tá aí? Manda ver, cara. Tem tempo. Tem um tempinho aí para você. Tá. Deixa eu mostrar algumas outras coisas que o teste NG pode fazer. A galera tá curtindo. Opa, sucesso. Esse teste aqui, esse exemplo que eu criei, ele está bem... né? Então, teria muitas coisas que eu poderia estar fazendo aqui para poder estar melhorando a qualidade desse código. Por exemplo, eu podia ter usado o padrão PageObjects para poder flexibilizar as páginas que eu vou utilizar para realizar meu teste. Né? Eu não sei se todo mundo conhece o padrão PageObjects, mas ele é muito utilizado para automação de testes web, principalmente, que a ideia, assim, resumindo, a ideia principal do padrão é você transformar cada página web, ou cada página que você vai testar, dentro do seu código. Então, dessa forma, você vai ter um único ponto de alteração. Oi? Rafa, só um ponto. A galera aqui tá bem interessada nessa questão de PageObjects. Se você conseguir pegar um tempinho e ficar fácil também, né? Não quero onerar a tua palestra, mas se você conseguir mostrar um exemplo para eles, ia ser legal também, beleza? Cara, de PageObjects, eu acho que eu não tenho nada aqui agora. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Não, eu acho que eu não tenho nenhum código aqui. Vou ficar devendo essa pro pessoal. De repente a gente faz um live code de PageObjects com Java e TestNG e JUnit lá na frente. Pronto. Você participa com a gente. Fechou? Pronto. Fechou aqui agora mesmo. A gente pode fazer isso aí. Aí já está fechado o live code de PageObjects com Java com o Rafael Amaral, galera. Eu falei das anotações do TestNG. Então eu criei um exemplo aqui para mostrar como é que funciona a estrutura de execução dessas anotações. Né? Então eu tenho dois testes dentro dessa classe, que são esses dois testes aqui. E aí tem os métodos. Tem um before method, que ele vai executar antes de todo método que eu executar dentro da minha classe. Method, que eu vou executar depois de todo método que for executado dentro de minha classe. Então, eu vou executar um método, ou melhor dizendo, eu vou executar o before method, vou executar o primeiro método. Executo o after method. Vou executar o before method novamente, executo o segundo método. Depois eu executo o after method novamente. Então eu vou criar essa estrutura de execução. Junto com ele eu tenho um before class, que vai ser executado antes de todas as classes, ou melhor, antes da execução da classe, eu vou executar o before class. Depois que eu terminar a execução da classe, vou executar o after class. Junto com ele tem o before e o after teste, que já foi o que a gente utilizou no outro teste. Então, vou pular eles aqui agora. E eu tenho o before switch e o after switch. No teste NG, eu tenho a possibilidade de criar switches de teste. Então, quando eu tenho uma ou mais de uma switch, né, eu posso executar esse método para configurar alguma informação que eu quero ter antes de eu executar determinada switch. Configurar a informação, o sistema depois que eu terminar de executar a switch. Então eu utilizo esses dois caras para poder fazer isso. Deixa eu executar essa outra classe aqui. Se ele não der erro, pronto. Aqui eu não abri nenhuma página web, eu só gero a execução mesmo com os logs. Eu printo na tela, na verdade, né? Então pode ver aqui que eu executou dois, nenhum falhou, nenhum foi pulado. Tá, então o que é que acontece?
o before, eu executo primeiro o before switch, que é antes da switch de teste, né, como eu falei. Então, antes de toda a switch de teste, ele vai executar esse método. Depois que eu executar o before switch, ele vai executar o before test, que é executado antes de qualquer teste ser executado. Depois disso, ele começa a executar o before class, que eu posso ter mais de uma classe dentro do meu framework, né? Vou chamar assim. E aí eu vou executar esse before class antes de cada classe que eu tiver dentro da execução. A partir daí eu começo a executar o before method, que vai ser executado antes de um método. Então eu executo o before method, executo o teste 1, executo o after method, depois do método. Executo novamente o before method. Depois eu executo o caso de teste 2, method. Depois que eu executei tudo, aí eu começo a ordem inversa da execução. Então eu vou executar o after class, que for correspondente ao before class que eu executei anteriormente. Depois eu executo o after test. E por último, eu jogo aqui embaixo, eu não sei porquê, o after switch, que é depois da switch de teste. Então essa é mais ou menos a estrutura de execução que o TestNG utiliza, né, para essas anotações. Tá. Para estar mostrando a vocês hoje, era só um exemplo bem simples, né? Não queria entrar muito a fundo no assunto, até porque TestNG e Selenium são coisas que assim, é um mundo, né? Então tem muita coisa para a gente falar ainda. A exemplo aí, por exemplo, do PageObjects, né? que é um assunto bem bacana também. Alguma dúvida aí, Fernando? Não sei como é que estão. Galera, se quiser postar dúvida, fica à vontade. O pessoal tá elogiando aqui, viu, Rafa? Foi muito bom mesmo, cara. Parabéns. Opa, valeu, cara. Mas ficou bem claro. Com certeza ficou bem claro, porque... Ah, tem uma dúvida aqui. Bacana. A Anisair Lopes. Isso pode ser usado com Angular? Aplicações Angular? Eu nunca utilizei. Eu já ouvi algumas coisas na internet que falavam em utilizar o Selenium com Angular. Eu acredito que... Eu não sei se com TestNG, mas eu acredito que com aplicações no Angular dê sim. Bacana. É isso aí. Não tem mais nenhuma... Bacana. Não tem nenhuma dúvida. Pronto, aqui. Beleza. Com certeza ficou bem claro aí pra galera. Então, aí meus contatos no GitHub, eu espero que o algo tá populando novamente, né? Meu GitHub lá. Tem o LinkedIn, para quem quiser me adicionar, a gente trocar uma ideia aí. Eu também faço parte do grupo de teste de software aqui de Salvador. Da gente lá no Facebook, no Google Groups, né? Para quem quiser no grupo também. Queria novamente agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar palestrando e vamos marcar assim ou melhor, já está marcada, né? Vamos acertar o dia dessa outra conferência aí com PageObjects. Perfect. A gente está com a iniciativa de ter os live codes, né, que são essas mini conferências ou mini palestras, para poder agregar valor aí para a galera e poder ajudar o pessoal aí com algumas dicas e mostrar um pouco mais de conhecimento, agregar um conhecimento para a galera, né? Então vamos marcar aí uma data aí para a gente fazer esse PageObjects aí com Java e TestNG, que vai ajudar bastante. Cara, eu que agradeço a sua participação, viu? Valeu. Beleza, valeu, cara, valeu, galera. Boa noite aí. Boa noite, Rafa.